Irmãos, eu quero falar uma mensagem aqui com vocês, num livro que foi escrito por Mateus. Mateus, ele era uma pessoa que estava na coletoria de impostos, e ele recebeu um chamado de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor passou e o viu assentado na coletoria, e o Senhor disse para ele: você vem e segue-me. Quando ele recebeu esse chamado, logicamente, não foi assim um chamado sem que primeiramente Mateus tivesse conhecido a Jesus. Sem que primeiramente o Senhor tivesse conhecido Mateus. E Mateus, ele era uma pessoa odiada, muito odiada, né? Mateus, Levi, é a mesma pessoa. Ele era uma pessoa tremendamente odiada. Por quê? Porque ele trabalhava para o governo romano, cobrando impostos do povo judeu, dos seus contemporâneos, dos seus conterrâneos, né? E ele era muito odiado, e as pessoas não queriam nem conversa com ele, não aceitavam, passavam distante dele, passavam longe dele. Mas o Senhor Jesus Cristo passou ali e o viu e chamou, disse: olha, você vem e segue-me. A Bíblia nos fala que após Mateus receber essa chamada, Mateus, ele valorizou muito esse convite do Senhor, valorizou por demais. E ele é um exemplo para nós, porque o Senhor Jesus Cristo, está escrito lá no livro de Apocalipse, Ele está à porta do nosso coração, Ele está insistentemente batendo a porta do nosso coração. E quando nós abrimos a porta do nosso coração e recebemos o convite dEle, nós o recebemos na nossa vida. Então Mateus, ele se sentiu uma pessoa privilegiada. Por quê? Porque ele era detestado, ele era rejeitado por todos os seus irmãos de nação, de país. Agora, quando o Senhor Jesus Cristo o convida para segui-lo, eu quero aqui dizer algo para você, e quero que você se sinta como uma pessoa privilegiada por causa disso. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele também estava perto de umas pessoas. Ele havia acabado de falar a mensagem e de curar pessoas. E um que estava no meio olhou para ele e disse assim: mestre, eu quero te seguir, eu vou te seguir para onde quer que tu fores. Veja a diferença das duas coisas. Veja a diferença. A primeira, o Senhor Jesus chamou. A segunda, a pessoa se dispôs. Ele não recebeu um chamado do Senhor. Não que ele não tenha recebido um chamado de Jesus para a salvação, mas ele estava se dispondo a exercer um ministério que ele não tinha sido chamado. Ele estava se dispondo a fazer isso. Então o Senhor, como resposta, disse para ele: olha, você está se dispondo a me seguir? Tudo bem, mas eu quero te avisar uma coisa: as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm as suas tocas, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Então o Senhor, ao ver aquela pessoa, porque às vezes nós podemos ser, amados irmãos, uma pessoa muito abençoada por Deus, chamados pelo Senhor para servi-lo, mas nós não somos chamados para exercer um ministério. E quando a pessoa se dispôs, o Senhor quis mostrar para ele o que ele haveria de encontrar na caminhada se ele viesse a seguir o Senhor. E muitas vezes a pessoa se dispõe a seguir o Senhor, a se tornar cumprir um ministério, mas ele não tem condições de suportar o que ele vai encontrar pelo caminho. Então, eu quero que você se sinta privilegiado. Por quê? Porque o Senhor nos chamou. A Bíblia fala assim: olha,
não foi você que me escolheu, quer dizer, não foi você que se dispôs, eu quero. Não, foi o Senhor que chamou você. O Senhor chamou você. Então, da mesma forma como o Senhor chamou a Mateus, Levi, e que, olha o que Mateus fez, irmãos. Na semana seguinte, Mateus, ele convidou todas as pessoas que trabalhavam com ele na coletoria de impostos, todas essas pessoas que eram desprezadas, que eram odiadas, que eram rejeitadas pelos seus irmãos, todos eles, e Mateus fez um grande banquete. E sabe quem Mateus convidou para estar ali junto? Jesus. No meio daquele povo que era odiado pelos próprios irmãos, que era desprezado. Mas Mateus, ele não sentiu-se desprezado pelo Senhor Jesus. Ao contrário, ele se sentiu como uma pessoa privilegiada ao ser chamado. E consequentemente, ao ser chamado, ao ser querido pelo Senhor, ele então reuniu juntamente todos os funcionários, todas as pessoas que exerciam a mesma função dele, que também eram odiados pelos seus irmãos, e deu um grande banquete. Jesus estava lá, tanto que alguns dos fariseus chegaram para alguns discípulos do Senhor e disseram assim: como é que pode? Olha lá, o mestre de vocês está comendo com os pecadores e publicanos. Foi aí que Jesus Cristo disse aquela frase: olha, quem é que necessita de médico? É as pessoas sãs ou os doentes? Eu não vim chamar nenhum justo ao arrependimento, sim as pessoas doentes. Então Mateus, ele escreveu, amado irmão, esse versículo que eu quero ler com você agora, aqui no capítulo 11, versículo de número 29, é um versículo muito conhecido, aonde o Senhor falou e Mateus escreveu. Mateus, ele foi uma pessoa, uma testemunha ocular, ele andou com Jesus, ele foi um apóstolo do Senhor, ele andou com Jesus e o que ele escreveu, ele viu e ele ouviu, do Senhor. Então, ele pôde escrever o quê? Palavras que nosso Senhor Jesus Cristo disse no capítulo 11, versículo de número 29, que diz o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo. O que é um jugo, irmão? Um jugo nós poderemos pensar e analisar que é como se fosse uma canga que é colocada sobre os bois, mas não é isso que está querendo dizer ali. Jugo é você se submeter à vontade do Senhor Jesus, de você receber o que o Senhor Jesus Cristo fala e você reconhecê-lo como Senhor e você se submeter à autoridade dele. Você sabe daquela palavra que fala assim: escuta aqui, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e vocês não fazem o que eu mando? Por quê? Por que vocês me chamam Senhor? Então, jugo é você reconhecer a autoridade do Senhor e você se colocar debaixo da autoridade dele, né? Então diz lá: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Sou manso e humilde de coração. Nós poderíamos marcar a nossa mensagem sobre algumas palavras deste texto, dizer ali: sou manso, e tem muitas mensagens do Senhor Jesus Cristo, onde ele mostrou uma mansidão tremenda, e outras também que ele se mostrou tremendamente humilde de coração. Embora sendo o que ele era, ele não tinha aquilo como algo assim de humilhação para as demais pessoas. Contrário, ele fez-se servo. E eu quero falar, irmão,
sobre o quê? Eu quero falar sobre o caráter de Cristo, o caráter da pessoa de Cristo. Ele é santo, ele é santo na sua natureza. Na sua natureza. Como assim? Meus irmãos, alguns dias atrás, não me recordo exatamente quando, nós estávamos aqui conversando com os irmãos e nós falávamos de Gabriel, o anjo carteiro de Deus, o correio celestial. Eu acho que não foram muitas pessoas que receberam a visita dele, mas algumas dessas pessoas nós podemos citar ali, podemos citar Zacarias, né? Quando foi anunciado a ele que a esposa dele, Isabel, que era estéril, que na velhice ela daria um filho para ele, que era uma promessa antiga, e que ele até já tinha esquecido dela, talvez pensando assim: essa promessa poderia ter se cumprido quando eu era novo. Eu e a minha esposa havíamos casado e nós ficamos tentando todos os anos conquistar, ter uma criança, ter um filho, e não tivemos, e agora com a idade avançada, e ele até duvidou, e por ele duvidar ele ficou mudo por um período de tempo, né? Ficou mudo. E esse mesmo anjo encontra-se com Maria, e ele também fala para Maria a respeito da criança que haveria de nascer de Maria. E o anjo, amado irmão, ele cita a seguinte palavra para Maria: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então a natureza do Senhor Jesus Cristo é santo. Ele é santo. E ser santo, amado irmão, é ser uma pessoa totalmente separada e não permitir que algo algum venha a contaminá-la. Ela vivia separada para um propósito que Deus tinha para com ela, e que só ela poderia cumprir esse propósito. Só ela. Vou explicar para vocês o porquê sobre isso. Mas antes, você sabe, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, ele ensinava de maneira diferente dos doutores da lei. Porque os doutores da lei, eles queriam colocar jugo, peso nas costas dos ouvintes, das pessoas. Peso, sabe, irmão? Peso e mais peso. Mas a Bíblia fala que eles mesmo não queriam levar nada, absolutamente nada, mas queriam colocar jugo pesadíssimo, né? Aí o Senhor Jesus Cristo, ele vem e ele começa então não a expulsar os pecadores, não a discriminá-los, não a acusá-los de absolutamente nada, porque ele veio trazer a misericórdia de Deus, ele veio trazer o perdão de Deus. E quando ele falava sobre isso, amado irmão, aqueles homens ficavam furiosos com ele, aqueles homens que eram doutores da lei, ficavam doidos com ele. Por quê? Porque aqueles homens só acusavam. Então, por acusar as pessoas não tinham prazer de ouvi-los. Falavam com autoridade, não com a autoridade do Espírito Santo, mas como a autoridade de posição que eles tinham. E essa autoridade não trazia as pessoas para perto, ao contrário, expulsava, mandava-as para longe. Então, quando o Senhor Jesus Cristo pregava, ele pregava de maneira diferente, e as pessoas que ouviam se agradavam de ouvir aquilo que ele falava, aquilo que ele dizia, porque
percebiam que nele, aquilo que ele falava eram palavras de autoridade. O que é palavra de autoridade? Aquilo que ele falava era verdade nele, diferente dos outros, aquilo que eles falavam não era verdade neles. Então, era uma autoridade imposta. Jesus não, ele usava a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é a autoridade máxima. Autoridade máxima. Então, as pessoas começavam a fluir para perto dele. E aqueles religiosos e os doutores da lei também, o que eles queriam? Eles começaram a ficar com uma certa inveja do Senhor. Então, quando o Senhor começava a pregar, sabe o que eles faziam? Eles começavam a acusá-lo de muitas coisas, sabe? Queriam denegrir a imagem dele perante as pessoas, para que as pessoas não acreditassem nele. Elas queriam bloquear aquilo que o Senhor falava, para não atingir o coração das pessoas, falando mal do Senhor Jesus Cristo. Mas veja bem, irmão, o Senhor Jesus Cristo disse, certa ocasião, que aquilo que ele falava, ele não falava de si mesmo, mas ele falava como ele ouvia do Pai Celestial. Então tudo quanto ele ouvia do Pai Celestial, ele transmitia. Então aquilo que ele transmitia é o evangelho que veio dos céus, que veio lá da Trindade augusta e soberana, e veio para transmitir aos homens. Quando essas pessoas começavam a acusar o Senhor Jesus de muitas coisas, e que eram injúrias, difamação, o que o Senhor falava para eles? O Senhor falava o seguinte, João 8,46: qual de vocês pode me acusar de pecado? Vocês podem falar muita coisa a meu respeito, mas me convença que eu pequei. Qual de vocês pode me acusar de pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Por que vocês não creem em mim? Então, meus irmãos, não havia erro, não havia falha, não havia absolutamente nada de mancha na vida de Jesus, nada. Santo, irrepreensível, ele foi e ele é. Amém? Glória a Deus. Ele também, irmão, ele era inculpável como o cordeiro sem manchas. Olha, quando no tabernáculo, no templo, então havia a entrada, havia um pátio muito grande, onde eram oferecidos os sacrifícios, e havia também o lugar santo e o santo dos santos, e a separação do lugar santo e o santo dos santos era uma enorme cortina que tinha, porque os sacerdotes podiam chegar até aqui, mas daqui para dentro somente o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, ele entrava ali uma vez ao ano e aspergia sangue pelos pecados dele próprio e pelos pecados do povo. Mas o pecado do povo não era perdoado. O pecado do povo era coberto pela aspersão daquele sangue. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, e ele, ao vir, quando se oferecia o sacrifício ali, não podia ter nenhuma mancha sequer, nada no cordeiro que era oferecido, nada, absolutamente nada. A cor devia ser inteira, as orelhas perfeitas, o corpo, os olhos, boca, tudo perfeito.
aquilo lá simbolizava nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira, não cobre, tira o pecado do mundo. Então, enquanto o sangue do Cordeiro cobria o pecado do sumo sacerdote, que era homem igual aos demais, do sacerdote e do povo, o sangue do Senhor Jesus Cristo, purifica, lava, perdoa, limpa-nos dos nossos pecados. Então, nosso Senhor Jesus Cristo foi um sacrifício perfeito. E por ser perfeito, não precisa ser repetido de ano em ano como era os anteriormente. É perfeito, é para todo sempre, é para toda a eternidade. Toda a eternidade. Então, está escrito aqui no capítulo de número 9, versículo 14 de Hebreus: quanto mais o sangue imaculado de Cristo, que o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. E no versículo 10, 38 de Atos, está escrito assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Agora preste atenção, irmão, que eu quero falar para você. Nosso Senhor, o Cordeiro Imaculado, ele veio fazer algo que ninguém podia fazer. Ele veio derramar o sangue dele, limpo, puro, santo, imaculado, em nosso favor, para tirar de nós o pecado. Tirar. Presta atenção, não foi ele que colocou o pecado. Não foi ele que colocou. Foi Satanás que colocou e o homem aceitou. Agora o Senhor Jesus Cristo, ele vem se auto-oferecer para tirar de nós aquilo que Satanás colocou, para tirar de nós aquilo que nós aceitamos, porque todos pecaram. E ele veio dar a vida dele, veio entregar a vida dele, veio derramar o sangue dele para que tal acontecesse. Então presta atenção no que eu quero dizer para você. O Senhor Jesus Cristo veio aqui, te escolheu, derramou o sangue dele por você, para que você seja limpo, lavado, porque ele veio para destruir as obras de Satanás. E as obras de Satanás é colocar o pecado sobre o homem, porque uma vez o homem não querendo sair do pecado, esse pecado que está nele o conduzirá para o inferno. E o sangue de Jesus é oferecido como um sacrifício santo, perfeito, limpo, imaculado, para purificar-nos de todo o pecado. Sabe por quê? Porque o Senhor não quer que eu vá para o inferno, o Senhor não quer que você vá para o inferno. Ao contrário, o Senhor preparou a eternidade para você viver com Ele, mas não se chegará lá se não rejeitarmos o pecado. Se não nos submetermos ao jugo de Cristo, à autoridade de Cristo, não se chegará lá. Você pode argumentar comigo assim: nossa, mas tem tantas pessoas tão boas assim, pessoas que têm uma moral tão elevada. Irmão,
É o sangue de Jesus e nada mais do que isso que purifica o homem de todo o pecado. E todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Somente Jesus Cristo, ao derramar o seu sangue, nos trouxe condições de chegarmos à presença dEle. Nos trouxe condições de gerar em nosso coração a esperança de nós vivermos no amanhã eternamente junto a Ele, perto dEle, com Ele. Amém? Puro em toda a sua vida. O apóstolo São João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 5: vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele, aleluia, não há pecado. Hebreus 7,26 diz assim, é de um sumo sacerdote como esse que precisamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado nos céus. Aleluia. Amém, irmãos? É esse sumo sacerdote que precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Separado e santificado no seu ministério. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele, na sua oração sacerdotal, lá no capítulo 17 de João, Ele disse o seguinte, quando Ele estava orando pelos seus: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Olha, comigo, nosso Senhor Jesus Cristo diz que Ele é o caminho e Ele é a verdade, o que é verdade absoluta. Verdade absoluta. Ele foi gerado pelo poder da palavra de Deus, pelo Espírito eterno, pela verdade eterna. Então, santo na verdade, Ele é a verdade, e Ele então pede a Deus em oração para que os seus sejam santificados na verdade. Ele é a verdade absoluta, e Ele quer santificar os santos, os servos, a igreja dele na verdade que é Ele. Eles sejam santificados na verdade. Irmão, anula da tua mente, anula do teu coração, anula da tua cabeça tudo aquilo que porventura você leu, você ouviu, que venha contradizer essa verdade absoluta. Anule da sua mente, jogue fora. Porque Ele intercedeu para que você seja santificado na verdade. Em Hebreus 10:10 está escrito assim: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amado irmão, o Senhor Jesus Cristo, Ele santificou-os no ministério para nos santificar na verdade. Ele foi totalmente consagrado à obra. Em Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 9, está dizendo assim: durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta
Em o quê? Alta voz e com lágrimas. Ofereceu a quem? Àquele que podia salvá-lo da morte. Amado, presta atenção no que eu vou dizer para você. Eu quero que você acompanhe comigo Jesus Cristo lá no jardim do Getsemane, aonde ele ali caiu num pranto profundo, de uma dor tremenda, que antevia a cruz, de uma dor tremenda, aonde ele chorou diante de Deus, aonde ele entrou numa aflição tão grande, tão grande, tão grande, que ele suava nessa aflição, e que essa aflição o levou a suar gotas de sangue que caíam na terra, Ali ele começou então a derramar o seu precioso sangue em favor de nós, mas nesse momento ele estava orando para que Deus lhe desse força para ir em frente naquilo que ele estava vendo que iria acontecer com ele, estava antevendo o que iria suceder com ele. E não foi fácil a dor que ele sentiu, não foi fácil o momento, foi tão difícil, tão difícil, tão difícil, tão difícil, que ele ofereceu lágrimas, súplicas ao Senhor, orações ao Senhor Deus, aquele que podia livrá-lo da morte ali naquele momento. Mas Deus disse: não tem jeito, se você não fizer isso, se você não passar por isso, nenhum ser humano se salva, nenhum ser humano vem para o céu, nenhum ser humano vai desfrutar daquilo para o qual nós o criamos, ou nós os criamos. Nenhum. Só o teu sangue vai poder purificá-los do pecado e, consequentemente, abrir um contato direto, porque o véu do templo se rasgou. Então, o acesso com ousadia ao trono da glória do Senhor. Ali, irmãos, ali ele estava, e ele fez uma oração para Deus. Uma oração, não vou dizer que é igual às vezes que você faz, mas é bem semelhante àquela oração que você fala: Senhor, pelo amor de Deus, me livra disso aqui. Senhor, pelo amor de Deus, me poupe disso. Senhor, pelo amor de Deus, me livra disso aqui, me poupe, por favor. Foi assim que ele orou, e ele orou sabendo que o Pai poderia salvá-lo da morte, mas se o Pai salvasse-o da morte, todos nós, passaríamos por ela, enfrentaríamos ela, morreríamos nela e permaneceríamos mortos. Então ele disse: se é possível, querido irmão, o escritor aos Hebreus diz: se é possível, né? Ele, ou melhor, lá no jardim do Getsemane, ele disse para o Pai: se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim, me livra disso aqui, passa de mim, se for possível. Mas ele também se colocou no quê? Debaixo do jugo do Pai Celestial. Ele era manso e humilde de coração. Ele aprendeu a obediência através daquilo que padeceu. Submeteu a Deus. E por submeter a Deus, e por ter passado por todo o sofrimento que ele passou, ele pôde me resgatar. E pode te resgatar também, e pode dar a você com a autoridade que ele tem hoje, porque todo o poder lhe foi dado em cima nos céus e embaixo na terra. Ele tem autoridade para salvar aqui, e tem autoridade para levar, escrever o teu nome lá no livro da vida. Amém? Ele veio te salvar aqui, e ele está com a caneta de ouro na mão. Você me aceitou como Salvador? Como é que é o nome dele mesmo? É Tião. Então escreve aí: Tião, teu nome está no livro da vida.
Como é que é teu nome mesmo? É Ricardo. O Ricardo é o Ricardo. Então escreve o nome do Ricardo aí. Não é? Escreve o nome do... Está lá. Escreveu o nome lá no livro da vida. Ele tem autoridade. Sabe o que ele tem autoridade? Ele tem autoridade para dar vida eterna para quem ele quiser. Para quem ele quiser. E ele escreve o nosso nome no livro da vida. Quando nós o aceitamos como Salvador, ele vai lá e marca com o sangue dele. Marca com o sangue dele. Por isso, se você não tem essa convicção na tua vida, eu acho bom você ter, viu? Porque se você não tiver, você está correndo risco. E por que está correndo risco? Porque você não sabe nada de você daqui a 10 minutos. Nada. Não sabe nem o que pode acontecer com você daqui a 10 minutos. Então você está correndo o risco de partir carregando os seus pecados. Mas se você tê-lo como Salvador, você vai partir, mas ele carregou os teus pecados e os venceu na cruz do Calvário. Coisa que você não pode fazer, não consegue fazer jamais. Amém? Então, em alta voz com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu e, uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aleluia! Tornou-se fonte de salvação eterna. Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi persistente até o fim no seu propósito de salvar você e de me salvar também. Amém? Glória a Deus.